Política em Pauta. Análise completa, assuntos polêmicos, comentários de especialistas. O que acontece no Brasil e no mundo, você acompanha aqui na Rádio Ceará News. No ar. Política em Pauta. News. Eu sou Marcos Saraiva e a partir de hoje nós vamos apresentar o programa Política em Pauta, onde semanalmente estaremos trazendo para vocês um assunto que vai ser de interesse de todos nós, principalmente assuntos ligados às eleições que ocorrerão agora em outubro. Hoje, para iniciarmos o nosso programa, eu tenho a satisfação de estar recebendo aqui nos nossos estúdios o capitão Wagner, que é o presidente do PROS, deputado estadual e pré-candidato a deputado federal. Recebo também com muita satisfação o empresário de longos tempos aqui em Fortaleza, Luiz Eduardo Girão, que também é pré-candidato a senador pelo PROS. E também recebo o meu particular amigo, Marcelo Medeiros, que é candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Senhores, uma boa tarde. Vamos começar o nosso bate-papo. Eu quero inicialmente perguntar ao Wagner, e fica franqueada a palavra para qualquer um dos senhores fazer uma pergunta no momento que quiserem. Tá? Wagner, a sua saída do PROS, do PR, impactou muito na sua vinda para esse novo partido? Olha, Marcos, primeiro boa tarde para você, Marcelo, um prazer estar aqui com você, meu amigo Eduardo Girão, a todos os internautas que nos acompanham aí por imagem, por som. Queria mandar um abraço muito especial e dizer da alegria que é estar aqui contigo nesse novo projeto. Para mim é uma satisfação muito grande. A nossa saída do PR tem uma explicação muito simples e objetiva. Ela ocorreu por conta do posicionamento do partido que era oposição aqui no estado de Ceará, fazer oposição ao atual governador. E por conta de uma decisão interna do partido, resolveu sair da oposição e ir para a base do governo. Como a população cearense sabe, a gente tem feito oposição à gestão do atual governador durante 3 anos e 6 meses, durante todo o mandato de deputado estadual. Isso seria incoerente da minha parte, de uma hora para outra, me tornar base do governo, desrespeitando inclusive o meu eleitor, que me colocou lá para fazer oposição. E de fato a gente teve que migrar de partido. Eu fiquei muito feliz com a escolha que a gente fez pelo PROS, tanto eu quanto o Eduardo, um grupo de novas lideranças políticas aqui do estado do Ceará, que estão em formatação, em processo de formatação. Acho que o objetivo do PROS no Ceará passou a ser esse, e a mim foi incumbida a missão de liderar esse grupo, né, como presidente estadual do partido, com o objetivo de ter uma bancada sólida de deputados federais, de deputados estaduais, com o objetivo maior de eleger o nosso pré-candidato ao Senado, Eduardo Girão também, que é uma missão árdua, até porque nós vamos brigar contra o sistema, contra uma máquina muito pesada, que envolve as gestões dos municípios, do Estado, Assembleia, Câmara de Vereadores, sem falar do apoio da presidência do Senado. Então, para mim é um desafio muito grande, e a gente gosta de desafio que possa medir nossa capacidade. Graças a Deus a população tem aderido, não só a mim, mas ao grupo de pessoas que ingressou no PROS. Eu fico muito feliz em dizer que o PROS hoje, em termos de oposição mais antiga aqui do estado, é o único partido que vai lançar chapa própria, né? Chapa integralmente de componentes do PROS, que a gente conseguiu adquirir aí mais de 60 candidatos a deputado estadual, mais de 30 candidatos a deputado federal. Foi rápido, né? Foi um processo muito rápido. Eu ingressei em abril, no período da janela, e graças a Deus as pessoas já estavam, acho que, esperando a gente ingressar para vermos juntos, e para mim é uma satisfação muito grande. Luiz Eduardo Girão, muito boa tarde. Onde agora, nesse momento, nós estamos às 16 horas e 18 minutos. Nosso programa é ao vivo, para você que é nosso internauta, que está nos vendo pelas mídias sociais. E a minha pergunta agora é para você. O que faz, ou o que fez, um empresário tão renomado da nossa cidade agora se voltar para a política? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Marcelo, Wagner, irmão e ouvintes da Ceará News. Parabéns pela iniciativa, né? Parabéns pela equipe que está se renovando, né? Tá se lançando numa nova tecnologia de futuro. Eu acho que chegou a hora,
né, eu penso assim, desde 2013, na questão da Copa das Confederações, quando teve aquelas manifestações espontâneas nas ruas, a população deu um sinal claro de que basta, né, de que precisa realmente de uma nova forma de fazer política no país, o combate aos privilégios, né, e enfrentar a chaga da corrupção, né, do nosso país tão rico, mas que não vai para frente, por a questão dos conchavos, pela questão do toma lá da cá, né, essa velha política. E naquele momento, até hoje, nós estamos agora numa nova Copa do Mundo, aquilo foi uma pré-copa, né? E a gente percebe que as pessoas que estão no poder não entenderam o recado da população. Então, está mais do que na hora de ir para dentro da cozinha, né, da sociedade civil organizada, participar desse processo. Nunca tive uma experiência com política partidária. Recebi aqui um convite que fiquei muito honrado do meu amigo, que as causas nos uniram, causas em comuns que nós abraçamos pela vida, pela família, né, pela paz. E ele me fez esse convite e até em gratidão que eu tenho a Deus, né? Sempre tive muitas oportunidades na minha vida, saúde, família, negócios. Então, uma forma de retribuir é de ajudar o semelhante, de servir, porque eu acho que a política é como um sacerdócio, né? Então, eu me sinto muito feliz nesse momento de colaborar com esse processo vigoroso do país. Eu não tenho dúvida que é um país, eu tenho muita fé que o Brasil vai deslanchar a partir de agora. As pessoas estão despertando, é um momento de renovação e fazer parte desse processo me deixa muito feliz, né, colocando o meu nome à disposição da população. Bom, agora eu queria conversar com meu particular amigo, Marcelo Medeiros, que também é pré-candidato a deputado federal. E, Marcelo, aproveitando uma dica ali do Eduardo João, o Luiz disse que é um novo momento de despertar e que hoje a população está muito envolvida com a política. A minha pergunta para você é a seguinte: como é que você vê, em plena Copa do Mundo, que nós estamos vivendo, a população, de um modo geral, ela está muito mais ligada, muito mais voltada para a política do que propriamente para os jogos da Copa do Mundo? No seu ver, qual é a leitura que você tira de tudo isso? Bom, boa tarde, cearenses, boa tarde, Marcos, boa tarde, o Girão, boa tarde, Capitão Wagner. Nós estamos num momento de inflexão em nossa sociedade. A sociedade, ela cansou muito realmente dessa velha política do toma lá da cá. E eu estar hoje pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo, foi simplesmente indignação. É a indignação que me trouxe aqui e de querer fazer com que haja uma renovação na política e que a população tenha a escolha de não apenas votar nos velhos candidatos que aí estão, que às vezes está passando de pai para filho, até para neto, né? E isso é um ato realmente de coragem, principalmente com um partido pequeno que está se formando agora, que é o Novo, apesar de nós sermos o partido mais visualizado na internet, né? Nós estamos com quase 2 milhões de acessos na internet, o Novo, em todo o Brasil. Só que nós ainda não temos nenhum deputado. Então nós acreditamos que nós podemos fazer a diferença e vir compor com as pessoas que querem realmente mudar o país. A gente acredita realmente que a gente pode fazer algo de melhor pelo nosso país. E é por isso que nós estamos na política. E esse momento é muito propício, é um momento onde a população ela pede por mudança. A política do pão e circo, ela, apesar de estarem tentando, né, você vê isso todo dia na televisão, tentarem jogar para a população a política do pão e circo, eu chamaria a política do copa e circo, né? Isso não tá tendo mais resultado. E a população ela continua revoltada com os políticos atuais. E nós precisamos de renovação na política.
Eu sempre digo que política se faz com renovação, a democracia se faz com renovação. E nós precisamos realmente renovar o nosso Congresso Nacional. É lá onde se decide a vida de todos os brasileiros, inclusive dos problemas que nós temos dentro do nosso Estado. Muito desses problemas só serão resolvidos através de Brasília. E por isso que nós pretendemos ir para Brasília. Marcos, deixa eu aproveitar uma deixa aqui do Marcelo. Pois não, fica à vontade. Estava pensando até antes o Marcelo fazer essa referência, que hoje, cada vez mais, a gente tem visto a sociedade, especialmente a sociedade cearense, perder essa capacidade de indignação que o Marcelo está falando. A cada dia nós temos notícias de fatos que, se ocorressem em outros locais do mundo, teriam repercussão internacional. A gente pode lembrar de 3, 4 anos atrás, Marcelo, quando o Estado Islâmico fazia questão de juntar aqueles prisioneiros em uma cena filmada, arrancar as cabeças, decapitar essas pessoas, e isso impactava a população mundial. E a gente tem aqui na periferia de Fortaleza isso acontecendo todo dia, todo santo dia a gente tem isso ocorrendo. Infelizmente, a sociedade cearense parece que já se acostumou com isso. Eu comentava com o Marcelo antes de começar o programa que se o governo do estado de Ceará fosse de algum partido que não fosse de esquerda, os movimentos de esquerda desse estado estavam todos se manifestando por conta da violência contra a mulher. Quantas e quantas vezes a gente viu as ruas de Fortaleza entupidas em movimentos por coisas muito menores. Então, essa capacidade de indignação, Marcela, precisa florar cada vez mais na cabeça das pessoas, e você tocou no outro ponto importantíssimo, que é a questão da renovação. A gente tem que renovar o Congresso, mas não renovar por renovar. Com certeza. A gente conhece uma renovação que acontece a cada ano eleitoral, do pai que deixa de ser candidato para colocar o filho no lugar dele, do pai que deixa de ser candidato para colocar a esposa, o marido que coloca a esposa. E, infelizmente, isso não causa renovação de fato, né? Porque o modelo de fazer política é o mesmo, do tomar lá da cá, do benefício individual, em detrimento do benefício coletivo. E eu tenho orgulho de dizer, Marcelo, que o programa do seu partido é um programa que nos encanta, e a gente espera que, de fato, a sociedade brasileira possa abraçar essa forma de fazer política. Muito obrigado, muito obrigado. Queria fazer esse registro. Eu quero aproveitar para convidar os nossos internautas, aqueles que estejam ligados agora na Rádio Ceará News e quiserem interagir com a gente. O nosso site é www.cearanews.com.br. Lembrando que o nosso Ceará é com S, hein, gente? cearanews.com.br. SI, né? SI. Não é Ceará, não. Ceará. Ceará News. No Facebook nós temos a Rádio Ceará News, que você pode acessar, inclusive mande suas perguntas para qualquer um dos nossos entrevistados, que nós teremos o maior prazer em repassar para eles. E também no YouTube, acesse lá a Rádio Ceará News, que será um prazer interagir com todos vocês, onde nós estamos exatamente às 16 horas e 27 minutos, ao vivo, aqui dos estúdios da Rádio Ceará News, para todo o nosso estado, para todo o Brasil e para todo o mundo, na verdade. Bom, eu queria agora deixar a palavra franqueada para qualquer um de vocês com a seguinte reflexão. Hoje, um dos principais problemas, e aí eu não vou nem chamar direto o Wagner, porque essa é a matéria principal a qual ele defende há muitos anos, hoje nós vivemos num momento extremamente delicado do país, do nosso estado, né, e principalmente dos estados nordestinos, que é a insegurança que nos apavora a cada minuto. Hoje a gente não pode ouvir nem alguns fogos que já pensa logo que é tiroteio, já tem gente se jogando no chão, já tem gente se abaixando. E eu pergunto aos senhores que são pré-candidatos, cada um de vocês tem em mente como poderia ser melhorado essa situação para dar mais segurança, para dar mais dignidade à população do nosso estado. Fica franqueada a palavra, aquele que se sentir à vontade para responder. Quem é, Dirão? Eu acredito que nós, se não chegamos no fundo do poço, a gente está muito próximo, né? Com relação, como o Wagner colocou aqui, com muita propriedade, e eu tenho que tirar o chapéu para ele, né? Porque ele não vem dizendo isso agora. Verdade. Ele vem ousando com muita coragem de combater esse sistema, um governo onde as famílias vêm se revezando no poder, e nós chegamos a uma falência completa, né, das políticas públicas de segurança do estado do Ceará.
que eu acredito que se não fossem os verdadeiros heróis que nós temos, né, que são os policiais e que precisam ser muito bem remunerados, valorizados de verdade, né, a situação já tinha chegado num completo caos, né? Então, assim, essa humanidade desses profissionais ainda está conseguindo, no peito e na raça, né, muitas vezes sem equipamentos. Nós fomos em Tianguá, né, Wagner? A gente viu o apelo da região lá, alguns policiais, que está faltando o básico para trabalhar, né? Quer dizer, equipamentos realmente para que eles possam fazer, né, o combate à bandidagem, né? Então, o direito de ir e vir do cearense está totalmente comprometido. Você sai de casa e não sabe se volta, hoje em dia, né? Eu fico muito triste com isso, porque é um povo muito sofrido, né? Então, assim, o dia a dia é muito pesado já, né? Então, um direito básico desse, já falta hospitais, já tem um problema gravíssimo aí nos hospitais, que falta remédio, que falta estrutura. Na parte da economia, que já é uma coisa nacional, né? Mas você tem um problema de insegurança aqui há muito tempo que vem se agravando, né? Inteligência zero. Porque você sabe que o estado do Ceará, não sei se o nosso ouvinte tem conhecimento disso, mas é um dos poucos estados da federação que o investimento nos últimos anos foi zero com inteligência. Verdade. Né? Tá exagerando, não. É R$0 mesmo. 2017 não foi investido R$1 em inteligência. E os estados que investiram, é impressionante como é proporcional, né? Girão, mas nós tivemos, inclusive, o apoio vindo de Brasília da área de inteligência, que vieram alguns... Deixa eu usar o cearense, só H. Até agora nada. Só conversa fiada. Cadê o centro de inteligência da Polícia Federal que ia ser instalado aqui no Ceará? Cadê? É verdade. H e muito. Infelizmente, a gente tem que usar esse tipo de linguagem, já que é o nosso. É o do cearense. É Não verdade. estou querendo aqui menosprezar, mas o povo cearense foi enganado, né, ao anunciarem aqui, vem o presidente do Senado, governador do estado, toda a imprensa do estado, vem o ministro da Segurança Pública para dizer que vai instalar, em ano de eleição, aqui esse centro de inteligência, e eu sei que vai chegar a eleição, passar a eleição, e esse centro não vai ser instalado. Se instalado for, vão ter ali 20 policiais federais se revezando, que não vai dar, de fato, resultado adequado. Deixa eu só aproveitar a fala aqui do Eduardo. Você falou em quem conhece de segurança, eu estou falando com quem conhece de paz, aqui que é meu amigo Eduardo. Eu conversava com o Marcelo antes do programa e a gente discutia essa questão das soluções para o problema da violência no estado de Ceará e no país como um todo. Não dá para discutir segurança pública da forma simplória como estão discutindo. Verdade. Vamos resolver o problema da violência com a pena de morte. Vamos resolver o problema da violência reduzindo a menoridade penal para 16 anos. Vamos resolver o problema da violência aumentando o rigor da legislação penal. Não é assim. O sistema, o mecanismo está apodrecido. Verdade. Nós temos um problema no judiciário, no legislativo, no executivo. Nós temos problema a nível municipal, estadual, federal. As instituições, infelizmente, cada uma mais vaidosa do que a outra, cada um querendo aparecer mais do que a outra. Não há compartilhamento de informações e por conta disso que a gente chegou nesse quase caos que o Eduardo está falando. Ou, de fato, nós damos as mãos, criamos um plano de segurança para o país, um para cada estado, um para cada município, ou então a gente vai brincar de solucionar o problema da violência. Os estados e países que de fato quiseram fazer isso, eu posso citar aqui o estado de São Paulo, que, como falou muito bem o Eduardo, houve investimento em inteligência. Reduziu muito a violência. Eu vou citar Santa Catarina porque eu quero mostrar que o que está se fazendo aqui no Ceará está errado. Santa Catarina reduziu o efetivo policial, Marcelo, e conseguiu reduzir a violência. Por quê? Porque investiram em inteligência, em tecnologia, em comunicação. Então, não estou dizendo que é para reduzir o efetivo policial aqui, não. Pelo contrário. Que se invista, que se contrate, mas se invista também em inteligência, em tecnologia. Sabe por quê? Tancredo Neves é a sede da GDE, a maior facção que atua aqui no estado de Ceará. João Prezinha é o líder da GDE que está lá no Tancredo Neves. Está comandando lá. E dentro do presídio, eles comandam crime organizado. E o policial dessa última turma me manda uma mensagem, Eduardo, dizendo que foi trabalhar essa semana com um revólver, canela seca, 6 tiros, sem ter sequer munição reserva. E quando termina o serviço ainda tem que devolver o revólver para poder outro policial ir trabalhar. Como é, Marcos? É verdade. Que o contrato policial, eu não me programo sequer para que esse policial tenha armamento, tenha um colete para trabalhar. É verdade. De fato, a falta de planejamento, Marcelo, e a gente falava disso, gestão,
é um dos principais problemas do serviço público. Aí não é só na segurança, não. Na saúde é a mesma coisa, na educação, na cultura. Transportes. Essa falta de planejamento é a principal responsável. Nós fizemos um fórum de segurança pública há um mês atrás, ou 2 meses atrás, nós fizemos um fórum de segurança pública e convidamos várias pessoas para falar sobre segurança pública, promotores, a própria doutora Socorro França esteve lá. E, na verdade, eu fiquei abismado quando ela me disse que ela separou os presídios por facções. Eu achei que isso era assim, vamos dizer assim, era o Estado dizendo que, olha, eu não tenho controle sobre a segurança do Estado. Mas essa é a verdade. Só para completar, Marcelo, eu estive conversando com o Wagner algumas vezes lá na Assembleia, e ele até me deu uma informação que eu fiquei um pouco assim, sem saber nem o que fazer, nem para onde ir. Quando você me disse que nós tínhamos aqui 5 facções, agora 4 facções, atuando sistematicamente, ou seja, dividiram o Estado, cada facção toma conta de determinada área e vivem muito bem, obrigado, e está indo. Esse momento, Marcos, eu até lembro, Marcelo, foi em 2015, 2016, quando houve o pacto das facções, e por conta desse pacto a gente teve uma redução da violência. Hoje cada uma está tentando tomar o espaço da outra, por isso que a gente está nesse aumento do número de homicídios. Mas só fazer uma observação, Marcelo, ontem eu estava em casa e recebi no meu celular um grupo de homens comemorando os gols da seleção no jogo contra o México. Quem eram esses homens que estavam lá com a TV de 42 polegadas na frente, assistindo, comemorando e com o celular gravando tudo? Eram presos do sistema prisional aqui do Ceará. Ou seja, de dentro do presídio, os caras com televisão de 42 polegadas e com celular, Marcelo, para comandar o crime organizado. Ou se toma uma providência em relação a isso, ou então entregue logo a gestão do Estado para as facções, porque só falta isso. É verdade. Durante esse processo desse fórum de segurança que nós fizemos, nós podemos identificar várias coisas. Uma são as audiências de custódia, né? O nosso sistema prisional ele está tão superlotado e tão, vamos dizer assim, desprestigiado, né? Que ele está largado, entregue às baratas. Essa que é a verdade. E nós precisamos, não adianta, nós temos que fazer coisas pertinentes, nós temos que construir presídios, dar dignidade ao preso, ninguém está falando em maltratar presos, estamos falando aqui em que o preso realmente ele fique preso. Mas hoje o juiz, numa audiência de custódia, antes da decisão dele, ele quer saber se vai ter vaga para colocar o preso ou não, se ele vai prender ou não. Não tendo local, o que ele faz? Ele solta o preso. E isso está trazendo o quê? Mais violência, mais insegurança. E isso é terrível. Nós precisamos mudar isso aí. Então, a solução, como o capitão Wagner falou, não é uma solução fácil. É uma solução que requer um trabalho em conjunto de toda a sociedade. Temos que pensar em educação, temos que pensar no judiciário e na melhoria do judiciário, e que as ações no judiciário sejam realmente julgadas, e se for julgada, que o preso fique preso. Não pode ser preso e daqui... eu estava até vendo na internet agora, né, que nós temos aí os presos, né, que são presos e são soltos imediatamente. É o caso da Lava Jato que está acontecendo, e tudo isso traz uma insegurança jurídica muito grande para o país. Nós precisamos acabar com essa insegurança jurídica e manter os presos no lugar deles. Se ele cometer um crime, tem que estar preso. Mas ele não deveria ter cometido o crime. Tudo bem que nós temos problemas sociais. Mas eu não posso, mesmo tendo problema social, manter um assassino solto para ele matar de novo. Aconteceu com aquela moça que foi morta aqui, foi morta pelo um que estava solto, que o juiz soltou. E esse juiz ele acaba não tendo responsabilidade nenhuma. Ele soltou, tá solto, e o cara Aquele tá condenado. Juiz que faleceu, Marcelo, não sei se você lembra, estava fazendo a caminhada no Parque do Cocó, morreu também, o cara estava com tornozeleira eletrônica, que matou ele. Tinha acabado de ser solto e não tem monitoramento nenhum. Esse monitoramento é só de conversa. É verdade. Para inglês ver, né, como se dizia antigamente. Até, Marcelo, fazendo uma parte aí na sua fala, eu queria até ouvir dos senhores o seguinte: nós estamos passando um momento muito crítico demais no judiciário. A nossa Suprema Corte, né, o Supremo Tribunal Federal, você vê que hoje o que era uma instituição extremamente forte, respeitada pelos brasileiros, hoje nós
é muito difícil nós termos um dia que não tenha aí uma brincadeira, uma história envolvendo um dos ministros, principalmente o ministro Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, enfim, sempre tem alguma brincadeira de mau gosto, alguma postagem que vem denegrir a imagem de quem não poderia ser denegrida, porque afinal de contas nós estamos falando da nossa Suprema Corte, a corte mais alta do país, que tem o dever de cuidar principalmente da nossa Constituição. E hoje nós estamos aí vendo que as situações mais grotescas, né? Até julgamento de multa está indo para o Supremo. Absurdo isso. Isso é uma coisa que a gente fica pensando, pô, se no Supremo, que é o Supremo, que está aí, que estão soltando pessoas que mais roubaram nesse país, que foram presas por conta da Lava Jato, estão soltando quase que diariamente daí nós pensamos, como é que será que vai ficar daqui a pouco todos os estados brasileiros? Será que nós vamos ter o Rio de Janeiro espalhado por toda a federação? Fica a pergunta para você. Olha, eu queria fazer uma colocação sobre isso, sabe, Marcos? Marcelo colocou de uma forma muito feliz a questão da Lava Jato. Eu queria tocar nesse ponto e entrar no Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, eu vejo que a Lava Jato é um patrimônio já do povo brasileiro. Concordo. Certo? Eu acho que o Brasil está sendo realmente passado a limpo e a jato. O trabalho dessa força-tarefa aí, né, que envolve juízes, promotores, é um trabalho que tem inspirado muita gente, muitos novos juízes, muitos novos promotores, né? Onde se imaginava que grandes empresários do nosso país estariam atrás das grades, grandes políticos tidos até como intocáveis. Exatamente. Atrás das grades, Exatamente. Condenados, né? Então, assim, eu acredito que essa operação ela nos dá um alento, né? E aponta, né, para momentos mais felizes do Brasil em pouco tempo. Eu sou muito otimista com isso. Agora, você tocou num ponto aí, a questão do Supremo Tribunal Federal, que como cidadão eu tenho vergonha, né? E é algo que me deixa indignado, né? O Supremo Tribunal Federal, a gente não pode colocar todo mundo dentro de um saco, todos os ministros, certeza, mas assim, realmente ele está pecando, né? A instituição, infelizmente, ela não está conseguindo fazer o seu papel. E eu acredito que uma das responsabilidades é do Senado Federal. Sem dúvida. Certo? Aí é um papel, né, que me motiva muito também nessa pré-candidatura ao Senado, porque a gente sabe que tem 15 ou 16 processos lá de impeachment, de ministros aí que estão soltando à torta à direita, condenados e com provas, enfim. Agora então, já sabemos de antemão que isso não vai para frente. Não vai para frente, aí é que está o detalhe. Eu acredito que falta um pouco do Senado, né? Eu acho que o sistema tem que modificar, em primeiro lugar. É inadmissível que um presidente da República, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas os Estados Unidos é assim. Poxa, mas como é que é o sistema americano? Marcelo pode colocar melhor, né? Totalmente diferente a cultura nossa. Então, se você pegar um presidente da República indicando o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, você vê que é uma casa muito política. Muito política. Você pega esses anos todos que tiveram, quantos ministros foram, né, indicados pelos últimos presidentes que pensam da mesma linha, né, na mesma linha ideológica? Só pelo governo Lula foram indicados 4. Pronto. E teve o do governo Dilma também. Do governo Dilma. E agora, pelo governo Temer, 1. Ou seja, na verdade, vamos usar o termo de que o Supremo está totalmente fatiado. Está fatiado, mas tem um detalhe. Seja, diga. Tem um detalhe importante. Uma casa política e que, no meu modo de entender, era para ter a meritocracia, era para ter os magistrados de carreira lá. Sim, decidir entre eles, entendeu? Você vê, Girão, sem querer interromper, eu acabei interrompendo agora o nosso amigo Luiz Eduardo Girão, que ele é pré-candidato ao Senado pelo partido PROS. E você vê que nós tivemos aí ministros, na verdade, que praticamente houve uma revolta
na indicação dele, porque ele não tinha a qualificação necessária para ser um ministro de um Supremo Tribunal. Meu irmão Marcos, sabe o que falta nas nossas autoridades? Um pouquinho de coerência. Só um pouquinho. Você lembra o ministro lá, o Carequinha, que foi indicado pelo Temer, que foi secretário de Segurança de São Paulo? O cara tinha uma tese, o Alexandre Moraes, escrita por ele, dizendo que quem ocupava cargo comissionado não deveria ser indicado para o STF. Aí o que acontece? Ele ocupando um cargo comissionado, é convidado pelo Temer, ele vai e assume. Meu irmão, isso é uma falta de coerência gigantesca. Total. Um outro fator, o Eduardo tocou muito bem disso, lá no Senado tem uma série de processos de impeachment desses ministros. Por que os senadores não têm coragem de colocar em votação? Ou porque tem rabo preso, ou porque estão pensando, se chegar o meu aqui, vão segurar também o pedido de impeachment, ou sei lá, qualquer coisa parecida. E, infelizmente, voltando ao descrédito que foi falado pelo Marcelo e pelo Marcos, das nossas autoridades, a gente tem que fazer uma reflexão. Isso não é coisa só lá de cima, não. Vou lhe dar 2 exemplos. Eu era tenente e me lembro que no quartel que eu trabalhava, tinha um sargento que dizia que estava doente. O médico deu para ele um atestado médico dizendo que ele só podia trabalhar terça, quarta e quinta de 8 a meio-dia. Nos outros horários ele não podia trabalhar. Meu irmão, tem que ter muita cara de pau para dar um atestado médico desse. Um outro caso... Verdade. Só posso trabalhar nesse, que o restante eu não posso ir. Em um outro caso, tinha um bar que funcionava em frente ao terminal do Antônio Bezerra. Nesse bar acontecia tudo que não prestava. Tudo que não prestava. Mas tinha uma liminar de um juiz, que era amigo do dono do bar, determinando que ninguém podia fechar aquele bar. É muita cara de pau. É o cidadão ter uma autoridade para servir o povo, para fazer o bem, e fazer justamente o contrário. Exatamente. Infelizmente. Exatamente. E isso acontece em todos os setores. Infelizmente, essa é a realidade. Talvez um ou outro profissional se destaque mais, porque na profissão dele tem mais oportunidade de acontecer isso. Mas, infelizmente, em todos os setores. Então, ou a gente tem, de fato, uma mudança cultural, ou a gente passa a discutir isso. E eu acho que a Lava Jato foi essencial para que a gente pudesse discutir se, de fato, o problema do nosso país são os políticos ou se são os eleitores. Porque cada político está lá no Senado, Marcelo, cada senador que lá chegou através do voto popular. Cada deputado federal que lá está chegou através do voto popular. Então, quem votou naquele indivíduo que está lá não pode agora estar apontando o dedo na cara se votou e recebeu algo em troca. Se votou de boa fé, se votou acreditando que ele pudesse de fato fazer diferente, aí sim, pode botar o dedo na cara e exigir, como se exige hoje nos aeroportos, em locais públicos, uma postura diferente. Eu concordo, mas eu tenho uma pequena divergência em relação a isso, que é no caso da educação. O nosso povo, a maioria, não tem educação formal, e às vezes na hora de decidir o que é certo e o que é errado, ele começa a olhar para exemplos. Ele vê como exemplo o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional está uma bagunça, todo mundo roubando descaradamente, os juízes do Supremo não respeitam nem a Constituição, e isso faz com que quem está de baixo, se está todo mundo roubando, eu vou querer o meu quinhãozinho, né? Eu vou querer a minha dentadura, eu vou querer o meu tijolo, a minha telha, e isso é um reflexo, eu acho que isso é um reflexo da moralidade ou da imoralidade que existe em nosso país no Congresso Nacional. Então nós precisamos mudar o Congresso Nacional, precisamos renovar o Congresso Nacional. E hoje, por exemplo, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é terrível, porque ele está aproveitando uma fraqueza do Congresso Nacional e está querendo legislar. Ele está legislando, ele está querendo decidir o futuro do país e que não é função dele. Isso. Então acho que nós temos que ter pessoas no Congresso Nacional para colocar o Supremo no lugar dele. Perfeito. Qual é o lugar do Supremo? Ele é um tribunal constitucional e tem que parar de mandar para ele decidir se eu vou botar multa, se vai ser 150 metros ou 200 metros aqui em Fortaleza no trânsito. Então nós temos que acabar com isso. Quem tem dinheiro hoje não vai preso. Aí eu digo o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal hoje, por exemplo, eu gosto de pesca, eu vim do mar, eu gosto de pesca, eu gosto de pescar. E o Supremo virou uma pesca esportiva. Você pega o peixe, pegou o peixe. Bem colocado, Marcelo. Pegou o peixe, está lá, pegou, você tira o anzol e devolve o peixe para a água.
É o que é a pesca esportiva. E é isso que nós estamos. Nós temos presos esportivos. Tá agora, foi condenado a 30 anos o Eike Batista e vai continuar solto. O Zé Dirceu vai continuar solto. O Lula daqui a pouco está solto. Não só ele, não só ele. Acho, nesse ponto eu acho que não, porque já que ele foi condenado a 12 anos, já está cumprindo, mas daqui a pouco está solto. Entre com vários habeas corpus, acho que vai ser complicado. Eu não acredito, porque a cara de pau é muito grande no Supremo. E eles estão realmente atrapalhando a vida Marcelo, você me do permite Brasil. discordar, mas eu acho que isso seria a completa desmoralização do Supremo se isso acontecesse. Porque o povo brasileiro de novo. É verdade, mas é verdade. Então, gente, eu também, te cortando de propósito, eu quero fazer agora uma análise, gostaria de ouvir a opinião de cada um de vocês. É fato que nós brasileiros temos uma educação, né, sofrível, principalmente no interior do Nordeste, principalmente. Mas, assim, eu vejo que, graças a essas bolsas, a esses bolsões que se dizem de família, daquilo outro e tudo mais, eu acho que isso houve uma acomodação muito grande por parte da população. Para vocês terem uma ideia, há cerca de uns 2 anos atrás, eu montei uma empresa em Pindoretama e procurei pessoas para trabalhar. Que eu queria uma pessoa para trabalhar, que fosse um mototaxista para levar a secretária, trazer e tudo mais. O primeiro que eu entrevistei, Marcelo, ele disse o seguinte: doutor, não posso atender não, senhor, porque sabe o que é? Terça-feira é o dia que eu tomo minhas cachaças e vou lá para o botequim e só saio de lá à noite. Então, um dia da semana eu vou faltar. Não vai dar certo, você não vai gostar. Eu digo, tá certo. O segundo disse, olha, o senhor me desculpa, mas não dá certo, porque quando é 5 horas, eu tenho que estar em casa, porque eu vou levar minha esposa na igreja. Então, não dá certo. Ou seja, de todas as pessoas que eu entrevistei, acabou ficando uma senhora fazendo o serviço, porque os senhores que eu entrevistei eram mototaxistas. No entanto, as suas famílias recebiam as bolsas famílias da vida, as quais eu sou completamente contra. É a minha visão como jornalista, é individual. Eu acho que nós precisamos, é como está escrito na Bíblia, nós precisamos ensinar o povo a pescar, não é dar o peixe. Voltamos para o mar aí de novo? Voltamos para o mar. Mas é verdade. Se você não ensinar as pessoas a ir buscar o pão de cada dia, meu amigo, e chegar na porta e bater lá, ó, tá aqui o seu pãozinho todo dia, o cara não vai atrás. Marcos, a gente teve recentemente, essa semana eu e o Eduardo estivemos lá no IPRED, né? E a maioria das pessoas do estado, será que conhece o IPRED? Como aquela instituição que pega a criança magrinha, que engorda e devolve para a família e não é nada viver disso. feliz. E não é só isso, porque além dessa verdade. questão da nutrição, além dessa preocupação com a questão nutricional, eles têm uma preocupação lá, e a gente ouviu isso da gestão, de fato dar a vara para que as pessoas passem a pescar. Sim. E essa referência do Bolsa Família foi dita lá, que o Bolsa Família é um bom projeto, mas ele precisa ter início e fim. Sim. Você tem que dar ali a condição para que a pessoa tenha como sobreviver, mas já com a perspectiva de qualificá-la para inseri-la no mercado de trabalho. Mas não é isso que acontece, né, Wagner? Infelizmente, tem países, né, foi citado lá o Eduardo, o Chile, né, que tem programas que são parecidos, mas tem isso, tem o início do programa, a família entra numa qualificação profissional para ao final do programa eles terem condição de se inserir no mercado de trabalho. E aproveitando só que o Marcelo falou na questão educacional, e a gente tem que ter cuidado quando se fala em educação formal, Marcelo, só na minha visão, porque só a educação formal acho que não é capaz de mudar essa realidade. Deixa eu dizer por quê. Todo mundo diz, olha, investe em educação que você vai reduzir a violência. O Estado será ter os melhores índices educacionais do país. É verdade. E a violência como é que está? Por quê? Porque não é só a educação. A educação é uma das ferramentas e é essencial. Mas a educação, é inclusão social, é geração de emprego e renda, é a questão cultural também. São uma série de fatores que precisam ser trabalhados de forma sincronizada. Todas as cidades e os estados que alcançaram essa redução da violência passaram por todo esse sistema
por toda essa discussão. Esporte tem alguma coisa a ver com segurança? Tem tudo a ver com segurança. Educação tem alguma coisa a ver com segurança? Tem tudo. Mas só uma ferramenta não é capaz de reduzir a violência que aí está. Temos que ter uma boa polícia preparada, policiais que estejam preparados para lidar com toda e qualquer situação, e não só para ir para o confronto. Porque na hora que eu preparo um policial do raio para ir para o confronto, se ele se deparar com um cidadão de bem, pode ser que haja um problema, porque ele só está preparado para o confronto, não está preparado. Estou citando um exemplo esporádico aqui. Que é completamente diferente, Wagner. Por exemplo, que você tem em Nova York, sem aqui tomarmos, né, outros países como a base, mas você tem Nova York que raramente um policial pega numa arma para fazer qualquer coisa, raramente. E quando ele vai de confronto a algum terrorista, algum bandido, não tem jeito, ele mata mesmo, está acabado. Não tem negócio de prender, levar para ser julgado, para daqui a pouco o juiz achar que não, tadinho, não, vamos quitar aqui o habeas corpus dele, vamos soltar, vamos liberar. Não tem isso. Eu acho que essas questões que nós estamos discutindo aqui da violência, elas são extremamente complexas. E torço para que vocês, pré-candidatos, ao chegarem em Brasília, vocês possam realmente, pelo menos, brigarem para tentar mudar. Porque se não houver o que você falou muito bem, Wagner, que é a mudança geral, ou seja, em toda a estrutura, não é só o cantinho que está pegando fogo, que você vai apagar o fogo e vai estancar ali o incêndio. Não é isso. Você tem que tratar como um todo. Se não tratar, não adianta. Gerão, eu queria te perguntar uma coisa agora. Você é empresário, um homem que já passou por algumas crises e já viveu momentos assim bastante complicados. Hoje o Ceará, dentro da federação, é tido como a ilha da fantasia, ou seja, um estado onde as contas aparentemente estão em ordem, os funcionários aparentemente todos pagos em dia, inclusive já saiu a primeira parcela do 13º salário. Como é que você vê a situação do Ceará no contexto nacional, no contexto brasileiro, onde temos aí estados como o Rio de Janeiro que estão à míngua, literalmente à míngua, pedindo socorro, pelo amor de Deus, me faça alguma coisa. Eu acho que o Cristo Redentor lá já está querendo ir embora, porque não tem como ficar. Queria te ouvir. Eu queria colocar o seguinte, que nós temos que dividir o Ceará, né? Nós temos que dar mérito, né? A gente não pode colocar apenas os defeitos das pessoas. A gente tem que ver, né, o conjunto da obra. E eu considero que o Ceará teve uma ruptura em 1986. Não sei se o Marcelo já estava aqui nesse período. Já estou aqui há 35 anos. 35 anos. Nessa época, em 86, houve as pessoas não gostam, tem gente que não gosta dele, tem gente que tem as críticas. É normal, também não concordo 100% do que ele pensa. Mas o senador Tasso Gereissati, ele quebrou realmente, né, um paradigma muito grande na época do coronelismo, né, deu uma mentalidade nova ao estado do Ceará, empreendedorismo. E a partir daquele momento o estado do Ceará começou a desenvolver algumas características com relação à autossustentabilidade, né, que deu uma nova cara ao nosso estado, né? O turismo começou a explodir. Nós somos um estado que temos temos uma capacidade muito grande com relação a essa indústria, que é a mais poderosa indústria do mundo, que é a indústria do turismo. Então eu vejo que está sendo sequenciado, né, de uma certa forma, esse trabalho que foi iniciado lá atrás, mas o resultado prático para a população, a gente não percebe a eficácia, né? Então, nesse quase caos que a gente vive na segurança, na saúde, eu acredito que esse quase governo... caos, não, é um caos. Esse governo que aí está, né, que tenta se perpetuar no poder, inclusive nesse momento, é uma briga que a gente vai ter de Davi contra Golias, né? Porque tem 24 partidos do outro lado, aqui vão ser 3, 4, enfim, contra uma máquina, né, contra toda uma estrutura financeira, né? Com o objetivo de continuar no poder. E a gente percebe que a população está cada vez mais carente do básico. E para fechar esse posicionamento, eu vejo de uma forma assim objetiva, né, que o estado do Ceará
Hoje é uma ilha da fantasia, você falou, é uma coisa que parece aquele conto de fadas, né? Verdade. Que você começa a descer e você não vê a eficácia básica de tudo isso. Então eu acredito que está numa hora de uma renovação, né? É um momento que a gente está agora numa Copa do Mundo, por exemplo, eu vejo com muita esperança que o brasileiro nas outras Copas estava muito voltado para só pensar em jogo e tal. E você teve uma pesquisa agora na Folha de São Paulo, né? Isso, o estado do Ceará especificamente, os eleitores mais interessados na eleição do que na Copa, aqui no Ceará. Mais interessados na eleição 2018 do que na Copa. Mas então eu isso acho já é um despertar, né? Que nós chegamos realmente no momento que precisa de um protagonismo aqui, precisa realmente de uma mudança. E eu me considero assim muito feliz e otimista com esse momento, com essa possibilidade de renovação. Marcelo, Wagner, dois por favor. pontos bem rapidinho, Marcelo, dentro do que você perguntou para o Eduardo. Primeiro, o Eduardo lembrou aí da questão da gestão do Tasso. Eu tive uma oportunidade de conversar com um secretário que fazia parte da gestão do Tasso, logo que ele assumiu, em 87. Ele me contou um fato que eu ri. Ele disse, capitão, a gente fez uma investigação, uma auditoria para tentar identificar quem é que era funcionário fantasma. E mandamos cortar o salário de todas essas pessoas que poderiam ser funcionários fantasmas. E um deles ligou lá para a secretaria, muito revoltado, porque foi lá passar o cartão no banco e o dinheiro não estava, e pediu satisfação e queria falar comigo, que era o secretário, e a secretária passou para mim. E esse funcionário muito irritado disse, olha, como é que vocês fazem um negócio desse comigo, rapaz? Cortar o salário da gente sem avisar nem nada. Aí disse, não, a gente está só investigando para tentar descobrir quem de fato está cumprindo o expediente e quem não está. Então, se o senhor teve esse problema, se dirige à sua repartição, por favor, para poder regularizar a situação. Mas onde é? Não sabia nem onde era a repartição, onde estava lotado. E o outro, respondendo ao seu questionamento, aqui nós temos uma falsa ilusão de que nós estamos numa boa situação fiscal. Deixa eu lhe dizer por quê. Pronto, Eu ia falar sobre isso ainda. O governador Camilo, Marcelo, recebeu o Estado devendo 8 bilhões e meio. Verdade. Ele vai entregar o Estado agora em dezembro, para ele próprio ou para outro gestor, devendo 13 bilhões de reais. Olha só o que está acontecendo. O Estado, segundo a lei, tem uma capacidade de endividamento. Verdade. Isso não significa que ele tem a mesma capacidade de pagamento. Quem é que disse isso? A Secretaria do Tesouro Nacional já disse que o Estado do Ceará não tem capacidade de pagamento. Ele tem capacidade de se endividar e empurrar essa dívida com a barriga. Isso ele tem capacidade. Como tinha o Estado do Rio de Janeiro capacidade de endividamento, mas não tinha capacidade de pagamento, chegou no patamar que está. Então, o atual governador, se ganhar a eleição, eu falo isso sem sombra de dúvidas, com essa ruma de partido que ele vai ter que agradar e colocar debaixo da asa. Na segunda gestão não vai ter dinheiro para nada. Só vai ter dinheiro para atender esses partidos que vai sofrer a população cearense. Escreva o que eu estou dizendo e me diga lá na frente se eu não tenho razão. Marcelo, você agora, eu queria a tua conclusão. Realmente, ontem eu estive num evento, né, de premiação dos prefeitos e eu escutei o senador Eunício falando, né, que ele tem mais de 2 bilhões para trazer de empréstimo ao Ceará. Ele falou categoricamente. E nós sabemos, quem lê um pouquinho, quem vê, o Estado está muito endividado. Então é uma bomba de efeito retardado. Essa bomba vai estourar. Ela vai estourar. Então, enquanto estiver no poder, aí depois entrega o poder para outro partido ou para outro governador, aí vai dizer, tá vendo? Esse aí não sabe governar. Mas ninguém vai saber da bomba que ele está soltando na mão desses que estão assumindo o poder daqui ou agora ou depois. Agora eu acredito até que está difícil, porque são 24 partidos e, como o capitão Wagner falou, é muita gente para comer numa panela só. Então não tem espaço naquela panela para tanta colher. Vai faltar espaço, vai faltar alguma coisa. E o Camilo, ele não vai ter como atender a demanda desses 24 partidos que estão na base aliada. Se cada um quiser uma secretaria, vai ser uma bagunça, coisa, vai ser uma bagunça completa. Então a população cearense ela tem que analisar de fato se isso é interessante para ela. Eu acredito que não. Tá aí. Então está faltando dinheiro, aí voltando à segurança. Houve um desmantelamento total da polícia judiciária, não há investigação, se não há investigação, não há crime, não há punição de ninguém. Tanto que nossos índices estão em torno de 3% de resolução de crimes no Estado. É um dos mais baixos do país.
o nosso aqui do Ceará, a resolução de crimes é um dos mais baixos. Falta investimento nas penitenciárias, falta investimento em equipamento para as polícias, tanto a civil quanto a polícia militar. A investigação aqui, Marcelo, só para fazer uma observação, quem me disse isso foi um policial civil. A investigação no estado de Ceará é seletiva. O que acontece? Tem um caso de repercussão no estado todo, aquele caso da jovem estagiária que foi morta no caminho do trabalho. Aquilo ali repercutiu. Aí a polícia pega as poucas ferramentas que tem e vai investigar aquilo ali, encontra os autores, acaba prendendo e faz um trabalho. Só que o que não teve repercussão não é investigado. Então a gente acaba tendo esse problema e por conta disso é que o percentual é tão pequeno. Falta efetivo, falta estrutura e falta investimento na Polícia Judiciária, concordo plenamente. Por exemplo, o governo está se valendo do número de indústrias que estão vindo para o Ceará e aumentando a contribuição. Só que a contribuição está tão difícil hoje que eles estão arrumando dinheiro em tudo quanto é lugar. Tá, haja vista agora, se você andar ali na Monsenhor Tabosa, Tudo fechado. Tá entregas Tudo baratas, tudo fechado. O comércio em Fortaleza está Comércio, tanto que amanhã nós vamos lá para a audiência pública que vai ter amanhã. O vereador Márcio Martins, na Câmara. Isso. Eu fiz uma convocação aí na internet para os empresários, para nós irmos lá e contestar essa cobrança desse alvará, que ele aumentou muito esse alvará. Ou seja, está querendo arrecadar dinheiro de tudo quanto é lugar, e com isso ele aumenta o desemprego. Lamentavelmente, o nosso prefeito está aumentando o desemprego na cidade. E nós precisamos fazer alguma coisa. Porque alvará um bar pagar 5, 10 mil por ano, quem é que vai manter um bar? Vai simplesmente fechar as anual portas. só em Fortaleza, né? Alvará anual só aqui. Então vamos fechar as portas, é mais Ou desemprego, vai mais pra gente informalidade, vai pra para informalidade. Que é o que está crescendo, Aí Geraldo. quanto mais vai para a informalidade, menos Os arrecada. Aí quanto menos arrecada, mais quer aumentar os impostos. Ou Aí seja, cria-se a bola de neve, né, Marcelo? uma bola Aquela- de neve que essa bola uma hora ela vai rolar. Ela vai rolar Com ladeira certeza. abaixo. Senhores, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer por demais a vinda do Capitão Wagner. Luiz Eduardo Girão, muito obrigado pela sua presença. Foi fantástico você ter vindo aqui nos dar essa entrevista. Marcelo, é sempre muito bom bater esse papo com você e tenho certeza que outras oportunidades nós teremos, até porque a pauta é extensa. E nós teríamos aqui assuntos para pelo menos umas 2 horas de programa. Quero lembrar aos nossos internautas que a partir de hoje eu, Marcos Saraiva, estarei aqui semanalmente trazendo um novo convidado para batermos um papo, falarmos de política nesse programa que é o Política em Pauta. A todos vocês o meu sincero agradecimento, mas antes eu quero deixar com os senhores uma palavra para os nossos internautas, para que vocês possam voltar aqui e a gente continuar esse papo, porque tem muita coisa para ser perguntada. Fiquem à vontade, por favor, Girão. Eu queria agradecer a oportunidade, o convite, né? Apesar de a gente ficar um pouco preocupado com esses números, com essa situação toda, eu ratifico a minha fé nesse país, né? Um povo criativo, é um país riquíssimo, né? Que em todas as esferas, sol, petróleo, agronegócio, é poderoso, não precisa de país nenhum. Mas que o grande momento que nós vivemos hoje não é apenas uma crise financeira, uma crise econômica, é uma crise sobretudo de valores, né? É uma reforma moral que nós precisamos urgente. E se Deus nos der essa oportunidade de estarmos no Senado, o povo do Ceará, nós vamos trabalhar fortemente, né, em defesa dos interesses, contra os privilégios, né? Para que 513 deputados federais, para que 3 senadores por estado? Isso aí poderia 300 deputados federais, davam uma representatividade boa, 2 senadores. Você sabe quanto foi o cálculo, Marcelo? Só para você ter uma ideia disso, que a nossa equipe fez, 2 bilhões de reais de economia em 4 anos. E tem um efeito cascata, né, nos estados, quando você começa a ter uma política mais eficiente, um estado eficiente, né, mais leve. Isso aí é importante. E a família está sendo atacada, né? Os valores familiares, questão de querem liberar maconha, querem liberar aborto, querem liberar... Isso é um ataque à família brasileira e se a gente estiver lá, nós vamos resistir e vamos, pelo contrário,
efetivar políticas pró-vida para que sejam resguardados os valores da nossa população. Presidente do partido PROS no Ceará, meu querido amigo, particular amigo, Capitão Wagner, por favor, as suas considerações finais. Meu amigo Marco, agradecer pelo convite, parabenizar por esse novo projeto, parabenizar a rádio pela inovação, né, pelo pioneirismo, né, de trazer essa nova forma de fazer comunicação no Estado, com a imagem, com o áudio, com a internet, sendo utilizado como principal ferramenta de divulgação. Deixar um abraço grande aqui para o nosso pré-candidato a senador, Eduardo Girão, pessoa que a gente confia. Se não confiasse, logicamente, não estaria do lado dele. Desejar toda a sorte do mundo. Meu amigo Marcelo, tenho certeza que se lá chegar vai fazer um grande trabalho dentro de princípios, e são princípios que são comuns a todos nós. Eu lhe desejo toda a sorte do mundo. E se Deus quiser, estaremos juntos lá para fazer um trabalho e para que a gente possa mudar essa cultura do toma lá da cá no Congresso. Afinal de contas, muitas vezes a gente tem nos bastidores a informação de que o deputado, para votar a favor de um projeto que é bom para o povo, pede alguma coisa para si, e isso, infelizmente, é prática comum no nosso país. A gente quer mudar e espero que a gente possa chegar lá para fazer essa mudança. Marcelo Medeiros, suas considerações finais. Marcelo é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Marcos Saral, muito obrigado aí pelo convite. No caso aí, o Girão, é muito bom saber que temos pessoas desse calibre aí para candidatura ao Senado. O Capitão Wagner também pela posição de oposição ao atual governo aqui do Estado. Nós temos muito o que fazer pelo nosso país. E pegando um gancho que o Girão falou, sobre economia no Congresso. Só como exemplo, nós elegemos 4 vereadores do Novo no país. E esses quatro vereadores, eles já economizaram cerca de 4 milhões de reais na sua gestão. Ou seja, o que 4 vereadores fizeram, eliminando o número de assessores, não aceitando verba que não são utilizadas, né, como acontece aqui em Fortaleza. Nós vimos aí que todos os vereadores gastam o máximo de verba de combustível, o máximo de verba de ajuda para gráfica. Então nós sabemos que isso é somente para guardar dinheiro para as eleições. O dinheiro fica na gráfica, recebe, apresenta uma nota, e isso tudo, nós somos contra isso. Nós queremos melhorar a visão da política no país, e nós podemos fazer alguma diferença. E acreditamos que a renovação da política, o povo tem que enxergar que, se continuar apoiando os mesmos candidatos que estão aí, nada vai mudar. Então, o Novo, ele realmente pretende inovar na política. O João Amoedo, o nosso candidato a presidente, um homem muito sério e com ideias excelentes para a renovação de nosso país. E eu gostaria de deixar esse recado aos ouvintes, os internautas, né, que nós queremos fazer a diferença, queremos chegar lá para fazer a diferença, e que todo o apoio será muito bem-vindo. E muito obrigado a vocês aí pela... Muito obrigado. Meus amigos, estamos chegando ao final do nosso programa. Na próxima semana estaremos novamente aqui com vocês. E eu gostaria de lembrar as nossas redes sociais. Por favor, entre em contato conosco, mande a sua pergunta, interaja conosco, que é muito importante a sua participação aqui na Rádio Ceará News. Nós temos o nosso site, que é o www.cearanews.com.br, Facebook Rádio Ceará News, YouTube Rádio Ceará News. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, até a semana que vem com mais um programa Política em Pauta. Você ouviu Política em Pauta. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.